Eu sou Érica Ribeiro, do Centro de Inovação Pedagógica do Politécnico do Porto, e hoje nós vamos conversar sobre criatividade e inovação curricular. Vamos juntos refletir sobre como e por que devemos preparar mentes para o futuro. Nessa breve aula, vamos refletir sobre o papel da criatividade na educação superior e como ela se relaciona com a inovação pedagógica e curricular. Nós vamos abordar por que desenvolver a criatividade é essencial nos dias de hoje, como isso impacta na formação dos estudantes e como as práticas pedagógicas inovadoras e currículos flexíveis podem nos apoiar nesse objetivo. Mas afinal, então, por que vamos falar da criatividade? A criatividade já é uma das competências mais exigidas no século XXI. Não somente pela sua vertente de capacitação de resolução de problemas, mas também pela flexibilidade e criticidade de pensamento que ela nos proporciona. Nós vivemos num mundo em constante transformação e isso todos nós já sabemos. Diversos relatórios internacionais, como o Future of Jobs Report do Fórum Econômico Mundial, eles destacam a criatividade como uma das competências mais requisitadas pelos empregadores no século XXI. E essa não é uma tendência que começou agora, como nós podemos ver nos rankings. Desde 2015, já na primeira edição do estudo, nós temos a criatividade ocupando posições de destaque no top 10 desse ranking. Isso só reforça a importância de que formarmos cidadãos profissionais e criativos é formar pessoas mais preparadas para inovar, para lidar com as incertezas do dia a dia e responder de forma original aos desafios do mundo. Nesse sentido, as instituições de ensino superior têm um papel-chave na formação, de uma forma que valorize a criatividade e o pensamento crítico dos seus estudantes, para além, obviamente, da preparação técnica e científica que deve ser garantida. Mas a criatividade não é importante apenas na dimensão profissional. Ela também é essencial para a formação dos cidadãos críticos, empáticos e participativos na sociedade. Pessoas criativas têm mais iniciativa, elas propõem soluções, atuam ativamente na transformação social, ou seja, desenvolver a criatividade dos estudantes é parte do compromisso da educação com a cidadania ativa e com o bem-estar comum. Mas, Érica, o que é criatividade? Olha, como em muitos conceitos na área científica, nós temos diferentes vieses por onde podemos olhar a criatividade. Através da psicologia e da educação, por exemplo, nós alinhamos com definições como as propostas por Begetto e Anna Craft, por exemplo, que defendem a criatividade como uma competência transdisciplinar e inata de produção de ideias e estratégias, individuais ou coletivas, mas que sejam originais, criativas, plausíveis e execuíveis. Com isso eu quero dizer, com inata, que todos nós nascemos criativos. O importante é o que nós fazemos com esse nível de criatividade que nos cabe. E é isso que varia de uma pessoa para outra, dependendo dos estímulos, dos bloqueios que enfrentamos ao longo da vida, e é isso que condiciona o nosso desenvolvimento da criatividade. Nós temos que estar atentos para romper com os diversos bloqueios criativos que nos deparamos, sejam eles internos, pessoais ou mesmo externos. Mas isso não é suficiente. Há que mobilizar dimensões ambientais, psicológicas, comportamentais que nos ajudem a aumentar esse potencial criativo. Por um outro aspecto, a referir com o avanço mais rápido e a popularização da inteligência artificial com que nós nos deparamos nos dias de hoje, em especial a inteligência artificial generativa, começou-se a investigar como essas ferramentas interferem na criatividade e no processo criativo. E eu trago aqui uma referência do Mark Runco, que ele reforça que as ideias criativas, elas somente podem ser geradas por um processo criativo humano. E ele dá aqui, então, uma evidência de importância na dimensão cognitiva humana, na criatividade e na sua exposição. Aproveito, então, para fazer uma distinção de dois conceitos que são muito importantes e que algumas vezes nós vemos serem utilizados como sinônimos, que são o ensino criativo e o ensino da criatividade. E vou aqui destacar e diferenciar um pouquinho cada um deles. Ensinar criativamente é usar a criatividade na prática docente, planeando aulas envolventes, usando analogias, humor, jogos, métodos fora do tradicional. Mas ensinar criatividade, por outro lado, significa desenvolver essa competência no meu estudante. Por exemplo, desafiando a imaginar soluções inesperadas, experimentar ideias, propor alternativas.
E para isso existem inúmeras estratégias de promoção do pensamento divergente, do pensamento convergente, por exemplo, que podem ser facilmente aplicadas nos mais diversos contextos de ensino. Alguns exemplos são mais conhecidos que outros, e aqui eu destaco o brainstorming ou o Scamper, que são duas atividades de promoção do pensamento divergente, para se ter muitas e gerar muitas e diferentes ideias. Destaco também a tabela KWL e a tabela de tomada de decisões, que também são duas atividades, mas nesse caso voltadas para o desenvolvimento do pensamento convergente, ou seja, escolher a melhor ideia para resolver um problema específico. Mas, enfim, há uma infinidade de possibilidades e basta ajustarmos com os nossos contextos e objetivos de aprendizagem. Mas o mais importante é entender que esses conceitos são distintos, mas se complementam. E para isso podemos pensar em alguns exemplos para ambos. E trago aqui no exemplo, na dimensão do ensinar criativamente, nós podemos envolver a gamificação numa aula, usar o storytelling, usar um recurso não convencional para explicar um conceito mais rígido, mais duro e pesado. Aqui é a expressão do professor, a expressão criativa do professor que se destaca na prática docente. Enquanto que ensinar para a criatividade pode envolver um projeto autoral, resolver problemas abertos e relevantes, construir um protótipo. E nesse momento é o protagonismo criativo do estudante que está centrado no processo e também os seus objetivos de aprendizagem. Aqui eu destaco especialmente e deixo uma referência ao método Creative Problem Solving, que foi desenvolvido pelo Paul Torrance, e ele é focado especialmente no desenvolvimento da criatividade na educação. Portanto, quem tiver interesse, vale a pena pesquisar e saber um pouquinho mais sobre esse método. O fato é que quando o professor é criativo na sua prática, ele também modela e inspira os comportamentos criativos dos seus estudantes. E quem afirma isso é também o primeiro e mais recente estudo da OCDE sobre a avaliação do pensamento criativo na educação. Esse estudo ele mostra que os estudantes cujos professores valorizam a criatividade têm maior probabilidade de terem sucesso em tarefas que exigem pensamento criativo, especialmente se forem problemas de resolução de problemas científicos ou até mesmo resolução de problemas sociais. E esse impacto é ainda mais evidente em tarefas que exigem a avaliação e também a melhoria de ideias, como está demonstrado na imagem que eu coloco no PowerPoint. A criatividade docente, então, ela alimenta a inovação pedagógica. É com ela que nós vamos conseguir reinventar o modo como ensinamos, vamos conseguir criar experiências de aprendizagem mais significativas e centradas nos estudantes. Quando nós inovamos pedagogicamente, nós damos espaço para que os estudantes também inovem, tanto na forma como aprendem, mas também na forma como se expressam com o mundo. Ok, Érica, mas como é que a criatividade se concretiza nas práticas pedagógicas? Aqui eu destaco 4 pontos. O primeiro dele, os métodos de ensino centrados no papel ativo dos estudantes, como, por exemplo, as abordagens de aprendizagem baseada na investigação. E aqui passo a citar o Problem-Based Learning, o Challenge-Based Learning, Game-Based Learning e essas variações de modos de aprendizagem baseada na investigação. Mas também é importante assegurar que o ambiente de aprendizagem ele é favorável à criação, com respeito aos diferentes tempos e modos de aprendizagem, principalmente sem julgamento. Reforço ainda a importância da construção de uma boa relação e uma relação de confiança entre docentes e estudantes. E por fim, mas não menos importante, permitir que esses estudantes errem e que eles aprendam com o próprio erro. Todas essas dimensões promovem o envolvimento ativo dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem. E, além disso, estimulam a sua criatividade. Ok, mas não basta mudar a sala de aula, não é mesmo? Nós precisamos entender como flexibilizar um currículo que nos ajude nisso. Nós temos um currículo rígido e excessivamente compartimentado, fragmentado. Isso dificulta algumas abordagens inovadoras. O que nós precisamos é de um currículo mais flexível, sem fragmentações disciplinares ou com menos fragmentações disciplinares, uma abordagem mais transdisciplinar, com projetos integrados entre outras instituições de ensino, com a comunidade, com outras empresas, com instituições.
Talvez até com disciplinas eletivas, com trilhos personalizados de aprendizagem, que permitem ao estudante explorar, né, se desenvolver enquanto profissional, enquanto cidadão e desenvolver o seu próprio potencial criativo. Além disso, os currículos que estão alinhados por competências, não apenas por conteúdos, eles reconhecem a criatividade como um objetivo formativo legítimo na formação cidadã e profissional. Portanto, educar é também inovar. A criatividade e a inovação pedagógica, elas são inseparáveis. E aqui, para concluir, e voltando um pouquinho à nossa questão inicial, preparar as mentes para o futuro, preparar as pessoas para o futuro, exige que cultivemos a criatividade desde a mais tenra idade, mas principalmente nos jovens adultos, para que eles não sucumbam aos bloqueios que são impostos pelo contexto e pela sociedade e por eles mesmos. Isso implica ensinar de forma criativa, mas principalmente ensinar para a criatividade. Essas são algumas ações que motivam a inovação pedagógica e, por outro lado, também exigem um currículo mais aberto, integrado e centrado no aluno. As instituições de ensino superior e os docentes que investem nisso, eles não passam apenas a ensinar melhor, mas eles também formam pessoas mais transformadoras que vão atuar na sociedade que estão inseridas e vão começar a mudar a realidade do nosso futuro. Eu deixo aqui algumas referências, caso vocês tenham interesse em aprofundar alguns estudos. Agradeço por esse momento que estivemos juntos para refletir sobre a criatividade e a inovação pedagógica. Se quiserem me contactar, podem sempre me encontrar no CIP ou então através do meu e-mail. Muito obrigada e até a próxima!